Olá, meus amigos do Periscope, tudo bem? Estamos de volta aí, pleno sabadão, e conforme eu havia prometido a vocês, nós faremos hoje a regravação da aula do nosso artigo 1º. Muitas pessoas pediram porque ainda não conheciam esse instrumento maravilhoso que nós encontramos aí para conseguir dividir o conhecimento com vocês, conseguir auxiliá-los na aprovação dos concursos públicos. Então eu vou repetir essa aula já foi gravada há uns 3 dias e nós faremos hoje então uma nova gravação. Por quê? Porque essa gravação ela também ficará disponível no YouTube. Meu amigo Felipe, do grupo Notas e Registro, vai fazer a gravação e aí depois nós disponibilizamos essa gravação para vocês, para que você possa assistir não só agora, ao vivo, participando aí e dando opiniões, fazendo perguntas depois no final da aula, como também nas 24 horas que esse vídeo fica no Periscope e depois nas redes sociais, tanto do cartório 36, lá do Rio de Janeiro, como na minha fanpage, que é lá a fanpage André Vila Verde. E eu queria só ver com vocês se realmente outro dia estava bloqueado o chat, e eu quero ver com vocês se realmente está bloqueado o chat ou não. Como que a gente... Deixa eu ver se alguém pode me ensinar aqui, mas eu acho que não está bloqueado. Estou vendo o pessoal conversando aí com a gente, não deve estar bloqueado não. Deixa eu ver aqui como que faz. Ocultar bate-papo, não, é isso aqui, ó. Justamente, bate-papo oculto, não. Deixa eu voltar aqui, mostrar bate-papo. É isso aí. Aí podem continuar os coraçõezinhos ali, para que eu possa saber que realmente a gravação não teve nenhum problema, que nós estamos conseguindo aí falar com todos vocês. Tranquilo, meus queridos? Tá aí, seguidores convidados, podem convidar todas as pessoas, meu amigo Kleber, minha amiga Daniela, só aguardar o pessoal chegar aqui no Periscope para a gente iniciar a aula do nosso artigo 1º da Lei 8935 de 94. Tranquilo? Minha amiga Graciela, tudo bem, minha querida? Tudo jóia? Muito prazer em tê-la aqui no Periscope, curtindo, assistindo essa nossa aula. Espero a sua participação aí também. Meu amigo Cris, Tabelião, tudo jóia, meu amigo? Tudo jóia. Muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado pela sua participação. Tranquilo? Como eu sei que nós temos muito tempo ainda para estudar, temos muita coisa para estudar e muitos concursos que estão vindo aí, meu amigo Kleber, tudo jóia, meu querido? Beleza, que prazer tê-lo aqui no Periscope assistindo a nossa aula, beleza? Pessoal lá de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, é o meu mais novo estado do coração agora, o Rio de Janeiro. Para quem não me conhece, eu sou nascido no Paraná, vivi a minha vida inteira no Mato Grosso, aí tive uma passagem por Santa Catarina, morei no Maranhão durante 5 anos, exercendo atividade aqui, e hoje sou tabelião lá no estado do Rio de Janeiro, lá na capital do Rio de Janeiro, exercendo a minha atividade lá no 36º Ofício de Notas, no bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, e será uma honra para mim encontrá-los aí. Se alguém quiser conversar com a gente lá no cartório, será uma honra conversar com todos vocês. Tranquilo? Mas deixando de conversa, vamos à nossa Lei 8935, que eu sei que é isso que os atraiu aqui ao Periscope. Vamos lá? O nosso artigo 1º da Lei 8935 parece ser muito simples, são duas linhas muito simples, mas tem muita coisa, muita informação, muita doutrina, tem muita coisa que eu quero que vocês memorizem, que vocês gravem em relação a esse artigo 1º, beleza? Vamos lá então. O artigo 1º da Lei 8935 nos diz o seguinte: serviços notariais e de registro são de organização técnica e administrativa destinados a garantir publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Nossa, professor, é fácil, né? Pequenininho esse artigo, muito pequeno, bem tranquilo. E por isso as pessoas muitas vezes passam por ele e esquecem de aprofundar o estudo em relação a esse artigo 1º. E isso não deve acontecer. Nós devemos aprofundar o estudo porque ele é cobrado em prova objetiva, em provas subjetivas e também em provas orais. Então vamos lá. As 2 primeiras palavras do artigo nos dizem o seguinte:
serviços notariais e de registro. As 3 primeiras palavras, né? É a opção do legislador em dividir a atividade em atividade notarial e atividade registral. Isso é muito importante. Quando eu comecei meus estudos lá em 2007, eu demorei a saber essa diferença, que existe o que é a atividade notarial, exercida pelo notário ou tabelião, e a atividade de registro, que é exercida pelo oficial de registro ou registrador. Né? Serviço notarial, nós temos no Brasil o tabelionato de notas e de protesto. Na questão do protesto existe uma divergência doutrinária, alguns dizem que o protesto é um ato misto, outros dizem que o protesto é um ato que está travando, não, mas vai dar certo. Podem subir os coraçõezinhos aqui, que eu sei daí se nós continuamos bem aqui na nossa gravação. Isso, continue os coraçõezinhos, e aí a gente só diminui um pouquinho o chat, que eu acho que vai dar tudo certo. Muito bem, só continue os coraçõezinhos ali, que eu tenho certeza que daí eu sei que não está travando, e eu vou falar de forma pausada e vou repetir para vocês. Então, dividimos aí tabelionato, né, serviço notarial exercido pelo tabelião de notas e protesto e tabelião de protesto, e o oficial de registro ou registrador, que exerce a atividade de registro civil de pessoas naturais, registro de títulos e documentos, registro de pessoas jurídicas e o registro de imóvel. Tranquilo? Então vamos lá, meus queridos. O que eu quero que vocês guardem sobre o serviço notarial? Por exemplo, você está estudando, ou mesmo você já está exercendo, tem vários amigos meus aí que já exercem a atividade, e se te perguntarem hoje, em uma prova oral, ou se alguém chegar no cartório e te perguntar o que é o serviço notarial? Muitos de vocês terão dificuldade em formular um conceito do que é o serviço notarial. Isso numa prova oral, o examinador te pergunta, tudo bem, você quer exercer o serviço notarial. O que é o serviço notarial? Então, para quem estiver anotando, eu vou falar de forma pausada para que você possa, inclusive, anotar essa informação. O que é o serviço notarial? Então, anotem lá, meus queridos. Serviço notarial é a atividade exercida mediante autorização legislativa, né? Ou seja, mediante lei, por um agente público para redigir, formalizar e autenticar com fé pública instrumentos com aptidão plena para a produção de efeitos jurídicos. Vamos lá de novo? Então, é a atividade exercida mediante autorização legislativa por um agente público para redigir, formalizar, autenticar com fé pública, nós falaremos sobre essa fé pública em outro artigo, instrumentos com aptidão plena para a produção de efeitos jurídicos. Na verdade, o serviço notarial, o notário ou o tabelião, ele faz o quê? Ele faz a compatibilização da declaração de vontade com a lei. Isso é o que a doutrina chama de qualificação jurídica da vontade das partes. No momento que a pessoa procura o notário, o tabelião, e diz o seguinte: eu quero doar os meus bens, imagine essa informação, eu quero doar os meus bens, mas eu só quero que esses bens sejam transmitidos para para tal pessoa, por exemplo, após a minha morte. Então eu quero fazer uma escritura de doação. O tabelião, ele deve qualificar essa vontade, ou seja, aquilo que eu falei para vocês, que é a qualificação notarial, compatibilizar esta declaração com o que determina a lei. E, na verdade, essa pessoa, ela não quer uma escritura de doação, né? Ela pode até imaginar que é uma escritura de doação, mas ela quer o quê? Ela quer fazer um testamento. Então, essa é a função do notário e do tabelião. Qualificar essa vontade, qualificar a vontade das partes, compatibilizando essa vontade conforme o que diz a lei. Beleza? Esse então é o serviço notarial, e nós vamos agora para o serviço de registro, porque o artigo diz os serviços notariais e de registro. Então, o que é o serviço de registro? Você pode começar
com o mesmo conceito que nós iniciamos a atividade notarial. Então você vai dizer que é uma atividade exercida mediante autorização legislativa por um agente público para, e aí nós mudamos. O objeto do serviço de registro é outro. Para que serve o serviço de registro? Para assentamento de títulos previstos em lei. Para assentamento de títulos previstos em lei com oponibilidade erga omnes. Então, é a atividade exercida mediante autorização legislativa por um agente público para assentamento de títulos previstos em lei com oponibilidade erga omnes, ou seja, este serviço, esses assentos, esses títulos que são assentados no registro, eles são opostos a todas as pessoas. É o que nós chamamos na doutrina de cognoscibilidade. Nossa, professora, eu nunca ouvi essa palavra, cognoscibilidade. É a primeira vez que eu ouço essa palavra cognoscibilidade. O que significa cognoscibilidade? É a possibilidade de conhecimento. Esse é o grande segredo da atividade notarial e registral, em especial da atividade registral. Qualquer pessoa pode ter acesso às informações que constam nos assentos de registro. Qualquer pessoa. Só que isso implica também que ninguém pode alegar o desconhecimento, porque essa informação ela é cognoscível. Qualquer pessoa pode ter acesso, através de certidão, evidente, né? Nós vamos falar sobre isso em outros artigos, as hipóteses, as formas de publicidade, mas qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações. Mas, ao mesmo tempo, ninguém pode alegar o quê? Desconhecimento dessa informação. Isso é o que nós chamamos de cognoscibilidade. Não esqueça mais isso, meus queridos. Cognoscibilidade é a possibilidade de conhecimento que é gerada pela publicidade registral e pela publicidade notarial. Tranquilo? Seguindo no nosso artigo, ele nos diz o seguinte: serviços notários e registros são de organização técnica e administrativa. O que quer dizer isso, professor? Isso quer dizer que cabe ao tabelião e ao oficial de registro ou registrador o estudo de cada uma de suas atribuições legais. Eles são os responsáveis pelo treinamento, pelas rotinas dos prepostos que trabalham em uma serventia notarial ou em uma serventia de registro. Esses prepostos, eles são treinados, pessoal de Recife, um abraço, meu amigo Pedro, eles devem receber treinamento para saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Isso é o que? É a organização técnica e administrativa. Então, o serviço notarial de registros de organização técnica e administrativa destinados a garantir. Destinados a garantir, meus queridos, o legislador, ele tenta nos informar o seguinte, que os serviços notariais e de registro, eles são meios especiais de proteção aos usuários do serviço. Proteção de quê? Proteção de que as atribuições dos tabeliães e dos registradores estão sendo exercidas conforme e nos limites da lei. Ou seja, o serviço notarial e registral, ele destina a garantir, essa garantia garante o quê? Uma proteção aos usuários do serviço. Uma proteção de que o serviço está sendo exercido nos limites e conforme a lei. Tranquilo? Vamos lá? Destinados a garantir o quê? E aí, essas 4 palavrinhas, eu quero muita atenção de vocês, muita atenção, porque a partir do momento em que você se dedica à atividade notarial registral, seja na qualidade de advogado, vejo que tem muitos advogados que nos seguem no Periscope, ou na qualidade de estudante do direito notarial registral, você que está na faculdade, ou mesmo você que pretende exercer, e eu tenho certeza que você vai exercer a atividade notarial e registral, certo? Porque só depende de você, depende do seu estudo, depende da sua força de vontade.
certo? Eu garanto isso por experiência própria. Só depende de você. Se você, a partir de agora, com foco, com determinação, tenho certeza que com os milhares de concursos que nós temos aí, você irá exercer essa atividade notarial registral, que é fantástica, que é muito legal. Vocês, tenho certeza, vão se apaixonar por isso, assim como eu me apaixonei. Mas, se você pretende exercer essa atividade, você deve ter muita atenção a essas 4 palavrinhas, destinados a garantir, primeiro, publicidade. Publicidade. O professor Eli Lopes Meireles, eu gosto muito da definição dele sobre o que é publicidade, ele nos diz o seguinte: publicidade, e é importante esses conceitos, meus queridos, porque isso aí, por exemplo, em uma prova oral, é o que vai te derrubar. O pessoal vai perguntar, você está falando da atividade notarial registral e ela existe para dar publicidade. O que é publicidade, candidato? O que é publicidade, meus amigos? Então vamos lá, você vai se dirigir ao examinador e falar: excelência, publicidade é a divulgação oficial de um ato para conhecimento público e início de seus efeitos externos. Então, publicidade é nada mais, nada menos do que a divulgação oficial do ato para conhecimento público e início dos seus efeitos externos. É a lei, meus queridos, que determina que a existência, a validade e a eficácia de determinados atos e fatos jurídicos devem ser conhecidos por todas as pessoas. Então, a própria lei determina de forma obrigatória o quê? Que alguns atos, para sua existência, ou para sua validade, ou para sua eficácia, nós falaremos sobre isso nos demais artigos, esses atos devem ser conhecidos por todas as pessoas. E por isso nós temos o quê? A publicidade. E a publicidade notarial e registral no Brasil é exercida através do quê? Do exercício da atividade notarial e de registro prevista aí na nossa Lei 8935, que nós estamos tecendo breves comentários para vocês. Tranquilo? E aí surge a pergunta, meus queridos. Qual a diferença, professor, entre publicidade, publicação e notificação? Depois eu falarei sobre isso, sobre a publicidade direta e indireta, Felipe, pode ficar tranquilo. Meu amigo José, tudo bem? Lá de São José, tranquilo. Qual a diferença, meus queridos, entre publicidade, publicação e notificação? Né? Os advogados conhecem muito bem esses dois institutos, a publicação e a notificação. E os notários e registradores conhecem muito bem o Instituto da Publicidade. Mas eu vou passar para vocês agora o que? As principais diferenças entre esses 3 institutos. E eles devem ser diferenciados por você que está estudando a atividade notarial registral. Então vamos lá. Publicidade. Na publicidade, meus queridos, o conhecimento ele é permanente. O conhecimento ele é posto à disposição de todas as pessoas por um órgão competente, lá pelo Registro Civil de Pessoas Naturais. Aquele assento de nascimento, ele é de conhecimento permanente para todas as pessoas. O assento de casamento ou o assento de uma compra e venda de um bem imóvel, ele é de conhecimento permanente e é posto à disposição de todas as pessoas por um órgão competente. Ele produz, então, aquilo que eu falei anteriormente. Produz o quê? A cognoscibilidade. Produz a possibilidade de conhecimento. É destinada a todas as pessoas. Esta é a publicidade. E a publicação, professor? Na publicação, meus queridos, o conhecimento, ele não é permanente. Ele não fica à disposição de todas as pessoas por um órgão competente. É um conhecimento episódico. Então, quando nós temos uma publicação de um edital, de uma citação por edital, esse conhecimento não fica à disposição de todos por um órgão competente, que eu posso pedir uma certidão para esse órgão competente dessa publicação. Justamente por esse não é o sentido da publicação. Esse é o sentido da publicidade. Professor, e o que é então a notificação?
A notificação, ela produz apenas um conhecimento de determinada informação e ela é dirigida a pessoas determinadas. Isso é o que diferencia a notificação da publicação e da publicidade. Ou seja, a informação é dirigida a pessoas determinadas. What's your name? André Vilaverde. Né? Professor André Vilaverde, tabelião lá do 36º Ofício de Notas do Rio de Janeiro. E aí, o segundo item que eu quero que vocês prestem muita atenção, o que é? É sobre a autenticidade. Ontem eu vi o meu amigo, aí a gente consegue bloquear quem não é da área do direito e às vezes tira um pouco da nossa atenção. E aí a gente já bloqueia esses usuários, né, para que a gente consiga falar aí sobre a nossa atividade notarial e registral. Aprendi já a fazer os bloqueios aí das pessoas que não estão interessadas na atividade notarial e registral, que não é o caso de vocês, meus amigos. Então já vimos a publicidade e agora nós veremos o que? A autenticidade. Muito cuidado com essa palavra, meus queridos. O que o artigo 1º da Lei 8935 nos diz que a lei, ela é destinada a garantir publicidade e autenticidade, não é autenticação. E as pessoas confundem esse termo autenticidade com autenticação. Vamos dizer então, professor, o que a lei nos diz com essa palavra, autenticidade? Anotem lá, meus queridos. Autenticidade é a afirmação de que uma coisa, um documento ou uma declaração são verdadeiros por confirmação de um agente público. Então, a autenticidade é a afirmação de que uma coisa, um documento ou que uma declaração são verdadeiros por confirmação de um agente público. Isso é o que você deve responder quando lhe perguntarem o que é autenticidade. A escritura e o registro, meus queridos, eles criam uma presunção relativa de verdade em relação somente ao próprio documento lavrado ou registrado. Essa escritura e esse registro, eles não dão autenticidade ao negócio causal ou ao fato jurídico que se originaram. Então, por exemplo, eu gosto de citar o exemplo do nascimento, né? Um pai comparece até um serviço de registro civil de pessoas naturais, se apresenta como sendo o pai, mas não o é. O oficial registrador, ele vai lavrar ele deve lavrar esse assento de óbito, porque não tem como ele saber se ele não é ou não o pai, porque o pai está declarando que ele é o pai daquela criança, mas a autenticidade está relacionada ao quê? Ao comparecimento desse pai, à declaração que ele afirmou ser e principalmente o quê? Em relação ao próprio instrumento lavrado, em relação ao próprio livro, né, ao próprio assento que constará no livro e a certidão que será emitida desse assento. Essa então é a nossa autenticidade. O terceiro item, que eu quero que vocês guardem ele também, porque sempre que te perguntarem, me perguntaram isso na minha prova oral do concurso do Rio de Janeiro, foi uma das perguntas que me fizeram o seguinte: qual é o sentido da existência da atividade notarial e registral? Se lhe perguntarem isso, meus queridos, a atividade notarial e registral, ela existe por um motivo: para proporcionar segurança jurídica para as pessoas. Ela existe para proporcionar, então este é o princípio, como diria o professor Humberto Ávila, seria o postulado normativo, seria a segurança. E é isso que nos traz o próprio artigo 1º. Professor, e o que seria essa segurança então? Né? Se o examinador na sua prova oral perguntasse, candidato, o que é segurança? Segurança está relacionada ao que? A redução de riscos pela atuação preventiva dos notários e registradores. Então, a segurança está relacionada ao que? A redução de riscos pela atuação preventiva dos notários e registradores. Por quê? Porque os notários e registradores
através da autenticidade, eles outorgam certeza, existência, validade e eficácia a um ato jurídico. Tranquilo? E essa segurança jurídica, ela nos é afirmada também, nós não podemos esquecer um segundo requisito dessa segurança jurídica outorgada aqui no artigo 1º, que é de que, em havendo falha na prestação desse serviço notarial ou de registro, o patrimônio da pessoa prejudicada será recomposto. Este patrimônio será recomposto se houver algum erro na atuação do notário ou do registrador. Esses, então, são os dois viés da segurança que nos traz aqui o artigo 1º. E aí, o último item que eu quero que vocês guardem, que está no artigo, que o artigo nos diz o quê? Que são destinados a garantir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. Essa eficácia é a mesma eficácia que nós aprendemos lá nas aulas de Direito Civil da graduação, que é o quê? A aptidão para produzir efeitos jurídicos. Esta é a nossa eficácia, a mesma eficácia do Direito Civil que nós temos aqui no artigo 1º. Eficácia é, portanto, a aptidão para produzir efeitos jurídicos. E tudo isso é produzir publicidade, autenticidade, eficácia de quê? O artigo termina falando dos atos jurídicos. Nossa, professor, mas não está faltando algo nesse item, né? Quando fala ato jurídico, e nós lembramos lá das teorias, da teoria do ato jurídico, que fala do fato jurídico, fato natural, fato jurídico, lembram disso? E aqui, justamente, é uma crítica da doutrina. A maioria dos doutrinadores nos dizem que aqui haveria necessidade de incluir, ao invés de somente atos jurídicos, que o artigo deveria constar o quê? Fatos jurídicos. Tranquilo? Porque muitos fatos jurídicos, né, eventos naturais capazes de produzir efeitos de direito. Por exemplo, um fato jurídico que o oficial registrador ele é destinado aqui à autenticidade, segurança e eficácia de um fato jurídico que é o quê? O próprio nascimento. Tranquilo, meus queridos? Este foi o nosso artigo 1º, e eu quero terminar o artigo para que vocês não esqueçam mais, porque eu sei que em uma prova oral ou em uma prova de segunda fase, né, por falar em segunda fase, antes de terminar a aula, eu vou fazer uma propaganda aqui para vocês do meu livro. Né, esse aqui é o meu livro da coleção Cartórios, do meu amigo Cristiano Cassetari, certo? Ele é o coordenador. Uma das melhores coleções, não é porque eu faço parte, né, da coleção Saraiva, está aqui, a Saraiva, 100 anos e tal. Essa aqui é específica para a segunda fase, mas a coleção ela é completa, né? Tem aí sobre o registro de imóveis, sobre o tabelionato de notas, tabelionato de protesto. Então, assim, se alguém me perguntar hoje, fala, professor, o que o senhor indica para estudar para atividade notarial registral, estudar para o concurso de cartório? Pode ter certeza que essa coleção ela vai te auxiliar muito em todas as fases. Na fase oral, na segunda fase e na prova objetiva. Então pode confiar nessa coleção aí do professor Cristiano Cassetari, e eu tenho certeza que você, se já não está aprovado, será aprovado na primeira fase, já comece a estudar para a segunda fase. No próprio livro eu digo isso, você deve dedicar o seu tempo, né, para estudar também para a segunda fase, mesmo que você ainda não foi aprovado, porque eu tenho certeza que você será aprovado aí na primeira fase, então já comece a estudar para a segunda fase, e aí pode adquirir o livro Segunda Fase de Concurso de Cartório. Aqui eu friso muito algumas dicas, não somente na lavratura das peças, tem todas as peças que podem cair em um concurso de cartório, uma escritura, peça de registro civil, peça de protesto, mesmo que você não tenha contato com a atividade, se você nunca entrou em um cartório, eu tenho certeza que você conseguirá lavrar um ato e vai tirar uma nota muito boa, às vezes até uma nota superior àqueles que têm experiência no cartório. Né? Porque a experiência no cartório muitas vezes ela vem carregada de alguns vícios, de algumas rotinas não confiáveis que
o concurso público não permite. E isso eu coloco no livro para você, que você realmente adote uma rotina positiva e que seu ato seja lavrado da melhor forma possível, pensando na maior avaliação pelo examinador. Desse artigo, desses itens, eu tenho uma forma mnemônica que eu sempre guardo. Né? Eu já falei na aula anterior, antes desse reprise, que é o quê? O passe. O passe, então, nós temos aqui os 4 princípios contidos no artigo 1º, que é passe, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. PASE, tenho certeza que você nunca mais esquece o que? Esses 4 princípios contidos no artigo 1º da Lei 8935. Publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. Tranquilo, meus queridos? Assim nós terminamos a nossa primeira aula. Você vai ter aí mais 24 horas para assisti-la, ou então depois você pode acessar no YouTube ou nas redes sociais. Vai ficar disponibilizado lá no grupo Notas e Registro, que é administrado pelo meu amigo Felipe, e também na minha página, na minha fanpage, André Vilaverde, ou então na fanpage do cartório lá do Rio de Janeiro, do 36º Ofício de Notas do Rio de Janeiro. Tranquilo? Gostaria de conversar um pouquinho com vocês, se tiver alguma dúvida, se o pessoal quiser perguntar alguma coisa aí no bate-papo. Aí, Felipe, gente boa, meu amigo Pedro, tudo bem, Pedro? Tudo jóia, meu amigo? Pedro, muito gente fina. E eu já gravei para vocês a aula do artigo 2º, do artigo 3º e também do artigo 4º. Então nós estamos seguindo aí uma rotina para que você tenha breves comentários sobre toda a Lei 8935 de 94. Lembrando sempre que essa é a lei dos notários e registradores. Não adianta você estudar só pela Lei 6015, né? Quando a gente começa a estudar para o concurso de cartório, as pessoas falam o seguinte: nós devemos estudar a Lei 6015. Só que a Lei 6015, ela é uma lei de registro, não é uma lei dos notários. A Lei 6015 não contém nenhuma disposição sobre a atividade notarial, sobre a atividade dos notários, tranquilo? E aí eu deixo para vocês então essa dica, que vocês devem estudar o que? A atividade notarial e registral, e a Lei 8935 é o diploma em vigor que fala sobre a atividade notarial e a atividade registral. Sim, Pedro, todos os dias, menos amanhã, porque é domingo, domingo é dia da gente ir à missa, dia da gente conversar com as crianças aqui, e aí nós falaremos todos os artigos da Lei 8935, que aí nós temos aí diversos concurso de São Paulo, da primeira fase, concurso de Tocantins, concurso de Minas, que abriram as inscrições agora, diversas provas orais que estão marcadas aí para meus colegas, a prova oral do concurso da Bahia, a prova oral do concurso de Minas. Então, até essa prova, tenho certeza que nós conseguiremos falar para vocês aí sobre a lei, sobre toda a Lei 8935. Tranquilo? Muito obrigado aí, ótima aula, professor, dicas maravilhosas, fico muito contente, e eu sou professor justamente por isso. Sou professor por quê? Porque eu acredito no estudo, eu acredito que você pode dar uma vida melhor para a sua família através do seu mérito, através da sua dedicação. Então, se você está hoje sábado, você está meio, professor, eu não sei, estude. Estude, porque se você parar agora para tomar aquela cervejinha, tem mais 10 mil candidatos que estão mergulhados, que vão terminar de assistir essa aula aqui e vão abrir lá a coleção cartórios, ou vão abrir a Lei 8935 e vão continuar estudando. Então, estudem, porque vale muito a pena. Tenho certeza que vocês conseguirão a sua aprovação no concurso de cartório. Deixar um convite para vocês também aqui. No dia 22 e 23 eu estarei no aulão de véspera, lá no concurso do Pará. Esqueci do concurso do Pará, né, que o pessoal já está estudando aí, muitos inscritos. Então, dia 22 e 23, lá em Manaus, nós estaremos juntamente com todo o pessoal do concurso de cartório, é o curso que eu sou professor, um pessoal especializado no concurso de cartório. Um abraço aí para toda a galera do pessoal do concurso de cartório. Dia 22 e 23 nós estaremos lá em Belém, Manaus é Amazonas, justamente, Cris. Estaremos lá em Belém, do Pará, no aulão de véspera com o pessoal do concurso de cartório.
Então, encontro todos vocês lá, dia 22, 23. Um abração para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Um ótimo sábado para vocês. E um ótimo dia de estudo e um ótimo ano de estudo para todos vocês. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado. Fazendo falta aqui no Maranhão. Tudo bom, meus amigos do Maranhão? Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus, meus queridos. Valeu!